Olá, olá, rapaziada. Estamos de novo, eu e o Yuri, Novamente. pra parte 2. Quem esperou aí 15 dias, né? Rapaz, parece que foi agorinha, né? Parece que foi agorinha mesmo, hein, Parece que professor? foi agorinha, mas já se passaram 15 dias no mundo virtual e estamos aqui novamente para a parte 2 da nossa conversa, que rendeu vários assuntos e a gente não conseguiu completar nossas dúvidas, nossas curiosidades com a professora Ana Paula Mórbio. Olá novamente, Ana Paula. Opa, Quanto tempo, hein? quanto tempo, Quanto Vitor do tempo. céu. Eu até prestei atenção à roupa que eu tava para vir com a mesma. A gente está fazendo a parte 2 desse episódio para a gente novamente conhecer um pouco da história da professora, doutora Ana Paula, após ela entrar na UFMT, já que quem não viu o primeiro episódio vai ficar mais coerente o assunto se você assistir o primeiro episódio com a professora Ana Paula, tá bom? E lembrando sempre do nosso recado de vocês dar um like aí, encaminharem o nosso vídeo para quem vocês acharem que o conteúdo tem alguma validade, né? Incorpore algum conteúdo válido para vocês, porque a nossa intenção é essa, de mostrar que a UFMT não é só sala de aulas. Nós temos pesquisa, extensão e ensino nesta instituição pública, gratuita e de qualidade para todos, tá bom? Para quem não se lembra, nós estamos aqui na UFMT, no campus do Araguaia, em Barra do Garças, Mato Grosso, tá bom? Quem quiser conhecer os nossos estúdios, fiquem à vontade. Nós estamos na Casa 9, no Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia. Aqui é a nossa casa. Né, Yuri? Sim, com certeza. E vamos pra conversa, né? Vamos para a nossa conversa aqui, que tem muitas curiosidades. Hoje o tema a gente mudou um pouco, que é vamos dizer, uma peculiaridade da professora Ana Paula, né? Para quem não viu o primeiro episódio, para não ficar tão solto, né? A professora Ana Paula, ela é professora aqui na UFMT desde 2012, né? E dá aula para vários cursos, entre eles biomedicina, farmácia, enfermagem, já deu aulas em outros cursos. Hoje ela está como coordenadora do curso de biomedicina. Então, a primeira parte a gente falou muito sobre o curso de biomedicina. Hoje a gente vai entender um ponto nesse currículo dela que foge um pouco, vamos dizer, do padrão, né? Como assim, padrão, professor? O padrão, que é o tema da aula, que é assim, ó, da cadeira do professor para a carteira do aluno. A professora Ana Paula, além de todas essas atribuições dentro da UFMT, se tornou aluna do curso. Então, vamos falar, esse é o tema principal, né, da nossa segunda parte. Mas, Ana Paula, antes da gente entrar nesse assunto, né, dessa peculiaridade, eu particularmente tenho muito interesse de como foi essa trajetória sua. Vamos retomar um pouquinho, porque na primeira parte você falou da sua trajetória, desde do seu pai, né, que saiu de lá, e ele meio apreensivo, como todo pai, de você sair de São Paulo, até chegar na UFMT, que você encontrou um lugar com muitos amigos de Botucatu, onde você se formou biomédica. E a gente foi literalmente vasculhar a sua vida. Meu Deus. A gente que está nas mídias sociais aí, estamos sujeitos a isso. Então, tudo que estava público, a gente observou que você tem alguns hobbies, né? Algumas opções. Uma delas é no que nos parece de fotos, é o seu amor e o seu convívio com animais, né? Então a gente queria conhecer um pouco como que surgiu esse amor, quando que começou e quais são esses animais que convivem com você. Então, em primeiro lugar, queria agradecer novamente pelo vídeo 2, né, o segundo convite.
Sinal que eu acho que eu falei alguma coisa que agradou, então agradeço novamente essa parte 2. Bom, animais é meu ponto fraco, né? Acho que não sei nem se eu devo falar, porque daí os alunos vão usar isso contra mim, né? Mas assim, eu sou apaixonado pela natureza, então ter vindo para Barra do Garças, apesar de eu não conhecia, né? Não conhecia o estado de Mato Grosso, ter essa natureza tão viva que a gente tem aqui, né? As cachoeiras, você andar na rua e ver arara voando. Eu tô aqui há 13 anos, Vitor, e eu fico ainda, sabe, encantada, tiro foto, mando para as minhas amigas lá de São Paulo, e a gente fica encantado mesmo, né? Então, eu gosto muito de bicho. Desde criança, em casa, a gente sempre teve bichinho. Em casa tinha minha cachorrinha de infância, tinha gatinho. Isso na sua casa em São Paulo? São Paulo. Era casa ou apartamento? Casa. Até hoje, minha mãe mora, né, em casa. E sempre com isso, né? Embora seja, né, São Paulo a selva de pedra, minha infância foi numa casa, que é a nossa casa até hoje, com quintal. Um quintal modesto, mas um quintalzinho que a gente tinha os nossos bichinhos, passarinho, né? Então, isso muito presente, eu sempre gostei. Nunca pensei em estudar medicina veterinária, embora eu ache uma das profissões, se não a mais nobre de todas, porque eu morro de dó, né, de animais. Eu, enquanto pesquisadora, eu não consigo fazer pesquisa com experimentação animal. Eu brinco aqui que o laboratório vascular, eu flerto com esse laboratório, mas tem os ratinhos, eu tenho dó, então não. Mas eu acho o trabalho de vocês fantástico. Eu sou vascular também, mas a minha linha de pesquisa é com humanos, né? Mas respeito, acho importantíssimo os comitês de ética de experimentação animal, e que tem tanta credibilidade e respeito aqui nessa casa. Então, é até uma satisfação saber, né? Tanta ética e tanto compromisso. Então, eu sempre fui aquela casa com bichinho. Eu não sei o que é uma casa sem bicho. Porque daí, saí de casa, fui para a universidade e tinha sempre os bichinhos das repúblicas, né? Que a gente morava. Tinha um gatinho, tinha um cachorrinho. E sempre, né? Animais, assim, de rua, adotados. Eu não compro animais, eu sou defensora da adoção, respeito todo mundo, acho que todo mundo. O que falta é respeito acima de tudo, mas eu particularmente sou super favorável à adoção, sempre onde eu ando com ração no carro. Então aqui os cachorrinhos da UFMT, eu vejo lá, pego a ração muitas vezes, quem já foi meu aluno sabe, eu desço lá com um pote de ração e tento ajudar o máximo que posso. Então, sempre tive bichinhos assim, né? Quando eu vim pra cá, eu tinha os meus, vim com 6. 6 gatinhos, imagina, Vitor, num Fox atolado de mala, panela, livro e coisa, e 6 gatinhos. Isso vindo de Botucatu. Vindo de Botucatu, né? Pra cá, e 6 gatinhos ali. Era o Zé, o Maru, a Cacau, a Nina, a Batatinha e o Luke. Desses 6, 5 já viraram estrelinha. Só tem a Batatinha, que tá velhinha lá, minha gatinha. E aqui, na cidade, a gente vê, né, infelizmente, embora tenha políticas públicas para isso, a gente vê abandono, né, a gente vê, às vezes faltam, às vezes, campanhas de castração, mas a gente vê que a prefeitura está engajada com isso, né, tem a universidade particular que engaja com isso de castrações a preços convidativos, mas é um problema que a gente tem na cidade. E com isso, né, eu estava até vendo o papo que vocês tiveram com a Madi, né? Gato é esquema pirâmide. Você tem 1, você tem 2, você tem 10. É progressão geométrica aqui, né? Exponencial, né? Mas assim, os meus gatinhos, não é uma fábrica de gatinho lá em casa, tá? Todos são castrados, mas são esses bichinhos que apareceram de uma forma ou outra na minha vida, na rua, no carro, né? E que eu adoto, né? Mas também tem um limite, também não tem como. São só gatinhos. Eu tenho 3 cachorrinhas. Ah, tá. Também, né? Também tudo nessa situação de adoção. Somente uma que eu ganhei de uma aluna minha, mas as outras também é adoção, né? E
acho bacana isso. Aqui é a universidade, tem muitos alunos, né? Pontal, o pessoal é super organizado com os bichinhos, né? Aqui no campus, todo mundo tenta da melhor forma possível adotar esses animais, castrar. E eu, assim, eu tô junto, os alunos sabem disso, fala, professor, ajuda a gente aqui, tal coisa, a gente vai ajudando na medida do possível, né? Mas eu gosto muito de bicho, eu não consigo me imaginar numa casa sem animais, assim, eu acho que é a tradução da pureza, do amor, né? A gente pode ver um morador de rua, sempre tem um cachorrinho ali do lado, né? Eles olham ali teu coração e não se você tá rico, se você tá pobre. Enfim, e eu acho um conforto pra gente. Às vezes você tá triste, brigou com alguém, tá chateado, eles vêm, se aninham no teu colo, o gatinho tem um ronronar, o cachorrinho abana o rabo, às vezes você dá uma bronca, logo ele já tá abanando o rabinho. Então, é uma parte que eu gosto muito, meus bichinhos aí. Eu tenho um gatinho lá em casa, a gente já adotou ele também, que ele veio dentro do motor de uma aluna. Nossa. E aí ele saiu do motor dela bem aqui no nosso laboratório. Aí meus filhos estavam aqui na UFMT. E ele hoje aluna, está lá em casa. E até na brincadeira com a minha filha, eu falo, não quero esse gato aqui não, tal. E assim, o principal motivo pra mim é dos meus filhos conviverem. Eu sempre convivi também, igual você, eu tive a infância com um quintal grande. E eu sempre falo assim, não, eu prefiro não, porque eles assim, o tempo que eu tenho, eu prefiro estar com eles. E animal, não é você tem que cuidar. Exatamente. E eles, como são pequenos, eles não têm a maturidade de cuidar, de dar o alimento, né? Então, assim, vai sobrar pra mim, mas temos ela. E é impressionante que com a minha filha que quer e adora, a relação delas é de irmãs. Que graça. A minha irmã, calma que vai ficar feio. A minha filha brinca com ela de jogar e de abraçar. E gatos, você tem, cada um tem um estilo. Uma personalidade. Uma personalidade. Essa é a palavra, uma personalidade. E ela não gosta muito disso. Então, ela avança na minha filha. Então, aqueles irmãos assim, pré-adolescentes, brigando. Esses dias, essa semana, eu vi a minha filha não tava fazendo nada e a gata tava igual onça, assim, espreitando pro bote. Ela não tava fazendo nada, só pra ela avançar. E eu falei, olha, que gata tá esperando pra avançar. E comigo, ela é uma doçura, ela sempre... E eu deitado no sofá, ela chega devagar e deita no meu lado. E fala, olha, o animal ele tem um tato. Então, comigo, ela me conquistou. Porque ela sempre chega, calminha, deita do minha filha, ela brinca assim, pai, eu gosto tanto dela, ela só deita do seu lado. Ela só deita do seu lado. Então, o animal também cativa a gente no dia a dia. E, Vitor, uma coisa interessante é que a gente acha, principalmente gato, né? Você fala assim, eu vou adotar o gato, mas na verdade é ele que adota um membro da família, né? Talvez é isso. Eu lembro em casa, a gente criança também, meus pais, e a nossa primeira gata era uma gatinha que chamava Xuxa. Imagina, primeiro você queria, eu me identifico com a sua filha, assim, porque a gente queria pegar e tal. E ela só ia com a minha mãe, assim, sabe? Ela escolheu, comportadíssima, tá? Mas com a gente era esse esquema, porque a gente também, né? Aquele negócio de criança, né? E é interessante, você vai ver depois você adotar um outro, ele vai escolher com quem da tua casa ele vai se identificar melhor, né? Interessante. A gente acha que tá adotando, mas a gente tá sendo adotado. Eu também partilho desse amor por animais igual vocês. Amo, eu sempre vi uma casa cheia de animais, assim, e é muito mesmo. Assim, eu nunca tive muito gato. Minha avó teve mais gato. Lá em casa sempre foi mais cachorro, sabe? Tipo 6. A gente já chegou uma época que tinha 8 cachorros. Hoje eu sofro bastante por não ter um animal em casa, devido a falta de acessibilidade, né? Porque às vezes deixar ele aqui sozinho, e como vocês falaram, é um filho. Não tem como você... É um objeto, é um filho. Então você tem que ter... Ele entra em depressão, ele fica triste. Então não tem como, às vezes a gente vai pra casa, não tem como levar e deixar aqui sozinho. Então hoje eu não tenho por causa disso. Mas toda vez que eu vou pra minha casa na Água Boa, eu vejo a falta desse afeto que o animal tem pela gente. Faz a diferença. A gente tá triste, ele vem de uma forma tão pura que melhora o nosso dia, sabe? E pegando carona no que você falou, Vitor, quando eu viajo pra São Paulo, vai todo mundo, viu? Várias caixinhas no carro, carteirinha de vacinação em ordem, atestado veterinário,
tudo bonitinho lá, porque é uma responsabilidade. Daí tem gente que fala, mas você leva todo, ué. Você vai viajar, Vitor, você vai deixar suas crianças em casa? Não, você vai levar seus filhos. Por isso que eu falo assim, até com eles, assim, olha, se vocês querem mais, vocês têm que ter responsabilidade pra ficar e pra cuidar, né? Até pra quem também vai adotar, né? O adotar, assim, a pessoa tem que estar comprometida com... Mas além dos animais, tem outras coisas que a professora também tem de, vamos dizer, de hábitos, né? Que é a nossa próxima pergunta. Você faz aí, Yuri? Faço, professora. A gente viu que o espiritismo é a religião da senhora, né? Vê lá nas redes. E a gente gostaria de saber como a senhora chegou até o espiritismo, quais os preceitos do espiritismo, vendo que já teve um simpósio também aqui na nossa universidade, né? Sobre espiritismo. A gente viu no seu Instagram, né? Primeiro simpósio espírita universitário. Sim. Primeiro vamos... colocar na ordem cronológica da né, coisa, isso aí, né? como que é essa... Porque dizem que o espiritismo às vezes é até uma filosofia, não é religião. Como que você enxerga o espiritismo para você? Então, o espiritismo entrou na nossa família, né? Eu sou de família católica. Nossa família não era aqueles católicos ultra praticantes. A gente fiz primeira comunhão, estudei no colégio de freira, tal. Só que aconteceu na nossa família uma perda de um ente querido, um tio muito jovem. Eu era muito criancinha ainda. Ele tinha 26 anos e ele era marido da minha tia, né? A tia, a irmã do meu pai. Era um jovem casal. Ele tinha 26 anos, ela tinha 21, né? E eles tinham, meu primo era um bebezinho de 1 ano e pouco. E ele sofreu um acidente gravíssimo na estrada, na rodovia Dutra, lá em São Paulo, e morreu na hora, assim. Na época ele tinha um fusquinha, na neblina, lá de madrugada e tal, ele bateu atrás na carreta de um caminhão e esmagou, assim, não teve, enfim. Tô te relatando a informação que foi passada da família, porque eu tinha 2 anos e meio por aí. Quando aconteceu, eu não lembro desse tio, mas a partir daí, a família queria buscar uma resposta. Mas por que aconteceu isso? Mas por quê, né? E o catolicismo, e eu quero deixar bem claro que eu respeito todas as religiões, eu acho que a religião, conectando você a Deus, e você praticando coisas boas, eu acho que todas são muito respeitáveis, eu acho que cada um se identifica, né, com a doutrina, enfim, que te completa. E a única religião que começou a esclarecer as razões, ou começou a responder o que todos questionavam, foi o espiritismo. E então, em casa, eu cresci, embora, né, ainda católica, com a minha mãe sempre acreditando, Chico Xavier, e falando, e aquela época, imagina, nos 80, se hoje, eu costumo falar, em 2025, a gente fala assim, eu vou lá no centro espírita, ai, credo, você não tem medo do espírito? Espírito. Ou tem gente que fala, eu não acredito em espírito, com tantas comprovações científicas, né? Então, imagina nos 80, era uma coisa, né, não tão explícita, né, enfim. E aí, nisso eu fui crescendo, virei uma pré-adolescente, no qual também você começa a ter o seu senso crítico, você começa a ter sua personalidade, e as minhas dúvidas o catolicismo não me respondia também. E como em casa minha mãe sempre comprou muitos livros espíritas pra gente, eventualmente a gente ia a um centro espírita, tomar um passe e tal. Quando eu entrei na adolescência, eu comecei a me identificar com isso. Na época, até passava na TV uma novela que sempre reprisa, inclusive, parece que está reprisando, chamada A Viagem, é baseada no livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. E bem naquela fase de você questionar e ver, entender, comecei a ler, comecei a me identificar enquanto espírita. Então, eu costumo dizer que a partir dos meus 15 anos eu já me identificava como espírita. E aí veio a fase universitária, lá em Botucatu, em centro espírita, né, assistia palestras, tomava passe, sempre com essa ligação. E aqui em Barra do Garças, depois que eu vim para cá, continuei nisso, né, de ir em centro espírita, passe, palestra, que a primeira casa espírita que eu conheci foi a Paulo de Tarso, né,
ia aos sábados, assistia palestra, tomava passe, água fluidificada. E estudava, a gente tinha um grupo de amigas aqui que a gente se reunia semanalmente na casa de uma, de outra, pra gente estudar. A gente fazia o evangelho, a gente estudava alguma coisa espírita entre a gente, porque a gente até então não tinha encontrado nenhuma casa espírita que a gente se identificasse, enfim. E em 2022, pós-pandemia, a gente já estava naquela fase do convívio, mas ainda de máscara, voltando a trabalhar presencialmente. Uma amiga minha comentou da casa espírita que eu frequento, que é a Deus Cristo Caridade. Olha, porque eu tinha muita vontade de cursos. E os centros que eu encontrava era passe e palestra. E eu queria mais, eu queria estudar mais. E essa casa, um dos pontos ali é o estudo, né? O estudo embasado na doutrina. Jesus falava, conhecereis a verdade, ela te libertará. E onde está essa verdade? Nos estudos, nos livros. Então, comecei a frequentar Deus Cristo Caridade e foi uma imersão nos estudos espíritas, né? Desde uma linha diferente da Federação Espírita Brasileira, no qual em São Paulo é muito nessa linha, que é Alta de Souza, e também uma linha maravilhosa de estudos, no qual a gente faz vários cursos, iniciando no noções básicas do espiritismo, onde você tem uma noção geral. Se eu tenho dúvida, por exemplo, como que começou o espiritismo? É no Noções que ele vai te explicar, né? E ali já vem uma identificação que o espiritismo, segundo Kardec, ele vem num triângulo, né, de ciência, filosofia e religião. E isso eu, enquanto cientista, também me contempla. Porque eu não consigo desligar esse meu pensamento crítico, os meus questionamentos enquanto cientista, as coisas. O que é Deus? Mas por que aconteceu isso? Mas por que... Então, a filosofia espírita, a doutrina dos espíritos, ela me responde muitas coisas. Começando com o princípio dela, que foi o Livro dos Espíritos, as 1019 perguntas feitas por Kardec. Começar a história do Kardec, um professor, um pedagogo, infantil, francês, cético, totalmente, professor Hippolyte, né, Rivail Denizard. Hippolyte, e aí na França, 1800 e tralalá, fenômeno das mesas girantes. O que era isso, gente? Imagina, Yuri, a gente conversando aqui, de repente a mesa levanta e começa a girar. Fala, o que é isso? Ô Vitor, onde você amarrou essa mesa aí? Mas tinha que ser assim. Porque se falasse, um espírito tá aqui, não sei o quê, ninguém acreditava. Os fenômenos tinham que, né, ser demonstrados. Materializados. Né? E Kardec, até então, já como membro da Sociedade Francesa de Magnetismo, estudava há 20 anos magnetismo. Cético, cientista total. E vinha um pessoal lá, o Hippolyte, até então Hippolyte. Você viu lá a mesa? Ele cortava, ele nem dava, não, imagina, é truque, é mágica, porque isso começou a virar ali, né, uma teatralização, um espetáculo. As pessoas se reuniam nos teatros em Paris para ver esses fenômenos, mas era necessário que o fizesse. Até que um dia, né, o Hippolyte, que também era contador e fazia ali a contabilidade do teatro, ele viu acontecer isso. Ele falou, não, mas peraí, cadê o fio? Ele ia na mesa assim, cadê e tal, e aí veio aquele lado dele, mas o que é isso e tal? E aí começou a investigar ali os fenômenos acontecendo. E como que surgiu, né? A gente fala o doutrinador, ele que codificou a doutrina, porque ele começou a questionar. Mas o que é Deus? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é o livro que marcou ali o espiritismo. A pergunta é, o que é Deus? Yuri, nem é quem é Deus, é o que é Deus. Resposta dos espíritos, inteligência suprema. Né? Ali, a nossa inteligência não é capaz de dimensionar isso. E como que veio essa resposta? Médiuns, que são como intérpretes, é a mesma coisa que fala assim, eu não sei falar inglês, então vem aqui o tradutor, eu vou fazer uma pergunta para ele vai falar inglês com a pessoa responde, ele me dá a resposta. Os médiuns são ali os intérpretes da espiritualidade.
né, ali. Então, começaram a chegar pessoas ali, até ele, e falavam assim, olha, minha filha, de repente, ela muda a voz, ela muda o comportamento, ela fala umas coisas estranhas, que até então ninguém sabia o que era isso. Condicionava isso, tá louca, ou tá possuída, né, algo assim. E aí, ele começou, né, a ter contato com essas pessoas, a espiritualidade, né, Vitor, vai encaminhando, e essas pessoas ali até então ele começou a fazer perguntas. Então é espírito que está falando, eu quero saber isso. Isso médiums de diversas cidades na França. Naquela época não tinha telefone, WhatsApp para combinar. Eu vou mandar a pergunta para você, você combina com ele a resposta. Não tinha como. E ele começou a fazer essas perguntas, 1019 perguntas, que vem de tudo. Desde tem morte, os espíritos influenciam na vida das pessoas, e quem respondia eram os próprios espíritos. Então ele mandava essas perguntas para pessoas das mais diversas cidades, né? E vinha as respostas, vinha as cartas com as respostas idênticas ou muito parecidas, ou seja, não tinha como a pessoa nem se conhecia para combinar a resposta. E ele compilou essas perguntas e foi publicar. Quando ele foi publicar, na gráfica falaram, e aí, como que vai chamar o livro? Vai chamar o livro dos espíritos, porque é dos espíritos. Não fui eu que escrevi, não, mas tem que ter um nome, põe aqui, Polité. Falou, não, né? E daí você fala, mas da onde que veio o Allan Kardec? Um dos espíritos comentou com ele que uma das vidas anteriores dele, ele foi um sacerdote celta de nome Allan Kardec. Um druida, né, na verdade, que é um sacerdote. De nome Allan Kardec. Aí ele passou a usar esse nome nas obras. Então veio a primeira em 1857, me corrija se eu estiver errado, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então ali que, né, explodiu isso, essas 1019 perguntas sobre absolutamente tudo que você possa imaginar, e as respostas vêm dos espíritos. E tem uma que é a minha favorita, né? Os espíritos interferem na vida das pessoas? A resposta, muito mais do que vocês imaginam. Então, assim, ali, e tanto fundamento, ali foi um método, Vitor, a gente que faz pesquisa, foi uma metodologia, né? Ele não pegou um médium com aquelas respostas, porque quem disse que de repente ele não está inventando as respostas? Mas, Ana Paula, assim, você falando da doutrina e como ela se sedimenta, né, em cima do livro dos Espíritos, ela respondeu muitas perguntas, né? Talvez até muitas perguntas para você. Sim. Mas nesse seu buscar, e até mesmo voltando um pouco o seu cuidado, o seu tato com os animais, o que você acha que, pelo menos esses dois que eu sei que você tem outras atividades também fora, o que essas duas atividades influenciam na sua docência como pessoa? Porque influenciar você como pessoa, invariavelmente, te influencia você como profissional. O que essas duas atividades, elas moldam você na sua função como professora? Eu acho, Vitor, uma pergunta muito boa, assim. O contato com os animais, eu acho que humaniza a gente, ou pelo menos deveria, né? Tocar os nossos corações de seres tão frágeis, né? E se você tem ali um cachorrinho, você não põe água, não põe ração, não vai comer, né? Então acho que desperta esse lado humano, que paciente, resiliente, porque às vezes ele vai fazer xixi no seu tapete, você vai bater nele, não vai, porque não é por aí. Eu faço essa reflexão com o aluno, né? Que às vezes você fala 500 mil vezes na sala de aula que é para fazer uma coisa e ainda a pessoa faz errado, ou fala que não sabia. Ou... Talvez a gente num rompante, às vezes a gente acaba estourando ou errando a mão em situações que, na verdade, os alunos também estão ali. Eu sempre falo, a gente acha, né, Vitor, que a gente está na sala de aula para ensinar, mas a gente aprende muito mais. Eu acho que a palavra, não, Paula, me corrija se você estiver errado, porque a gente tem a mesma função e tem muitas... É empatia. Sim. Porque, assim, está tão frequente, a universidade não é um local isolado do mundo. Uhum. A sociedade está aqui dentro. Então, os problemas psicológicos
instabilidades mentais estão cada vez mais frequentes. Sem dúvida. Então, essa palavra empatia, quando você coloca, eu falo com meus alunos, assim, principalmente em seminário, que você é uma espécie de, ao vivo, de prova oral, eu falo, olha, eu fico numa posição que eu detesto quem é e quando eu sou fora da universidade, que é aquele ficar apontando erro, né? Sem dúvida. É igual aquela palavra, assim, que faz muito bem pro casamento. Eu te falei! Ai, não melhora em nada. Então, essa é uma posição que, na minha vida, eu detesto quem é e detesto quando eu me detecto sendo ser. Apontando erro, tal. E aqui, querendo ou não, faz parte da nossa obrigação, né? Então, eu sempre tento enfatizar, ter essa empatia de sempre mostrar para ela, ó, existe muita coisa, tá tudo bom, mas se eu ficar só te elogiando, eu tenho que mostrar o ponto que eu tenho que te ajudar a crescer. Exatamente. Aonde você está bom, eu não consigo mais, pois você está pronto, né? Nem sempre a gente usa esse discurso, mas a gente ter a empatia, né, é algo que você exerce diariamente, não é que você, eu tenho empatia, não. Você tem que exercer a empatia diariamente. E eu acho que talvez isso a casa religião também, exatamente, isso que eu ia falar, né? O espiritismo, ele também é muito, né, baseado, eu acho que o mote, né, fora da caridade, não a salvação. Quando a gente fala caridade, não é só a caridade material, né? A caridade moral é você, de repente, ter aquele tempo para ouvir. Às vezes vem um aluno, né, no final da aula, professora, eu posso conversar com você? Né? Às vezes a gente é meio psicólogo, sem ser com todo respeito aos profissionais da psicologia, mas às vezes ele está precisando ouvir alguma coisa ou desabafar. Nesses anos, né, de docência eu tenho 19 anos e meio, então, de UFMT 13. Então, muitos já chegaram, às vezes, ali com o coração apertado, alguma situação. A gente tenta, né, Vitor? Porque também a gente... E eu acho que o espiritismo, ele dá um pouco isso, né? Você tentar... O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Não é possível? É possível. Né? Você sentir a dor do outro. Lógico, você não vai sentir com a mesma intensidade, mas você se colocando, você tentando entender. E às vezes a gente tem aquilo de... uma coisa que eu falo que é horrorosa, mas que a gente tem... Quando você vai reprovar um aluno, é horrível. Eu detesto. A gente tenta corrigir, a gente tenta, né, ajudar da melhor forma possível, dou dica do que eu vou pedir na prova, mas se chega a um ponto, a reprovação vai ser importante, porque ele vai reaprender, talvez naquele momento, não estava com cabeça, não estava maduro, né, 1000 vezes o aluno que faz pela segunda vez é outra pessoa, até fala, não, professora, não, agora eu entendi, agora... Então, são coisas que a gente, aqui como professor, você quer que todo mundo só tire 10. Né? E também isso é importante, é algo que a gente também... A empatia, a paciência, a resiliência, né? Eu, como aluno, eu falo que esse tipo de relação que... Eu imagino, assim, o professor não é obrigado a ser o pai e a mãe nossa aqui dentro, mas eu acho que tendo essa empatia pelo aluno é importante, porque às vezes... O fato de você só escutar a conversa que chega até você já ajuda demais, sem o professor saber. Então, eu sendo aluno e vendo vocês falarem isso, eu acho muito importante que é isso. Você não precisa resolver o problema do aluno, mas o fato de você ter essa empatia de escutar, de colher naquele breve momento, já ajuda. Entendeu? É uma questão, assim, que eu até... defendo um pouco a classe no sentido assim que a gente não é treinado para lidar com essas situações patológicas e aí são constantes. Então esse é o outro lado da moeda, né? É igual pai, né? Eu que sou pai, eu me vejo muito e eu converso nesse mesmo tom com os meus filhos. Olha, eu nem sei se eu tô fazendo certo com você, mas o que eu acho isso, mas eu não sei se é o certo. Então, eu tento fazer o meu melhor, mas nem sei se o meu melhor é o melhor. Não é? Mas vamos focar num pouco do tema, sim, né? Que a gente se né? prende, então, e é um papo que eu adoro falar, mas só pra gente direcionar um pouco aqui. No primeiro episódio, Ana Paula, a gente falou um pouco do curso de biomedicina,
Já conversamos que você foi coordenadora, né? Tem esse lado seu pessoal aí dos animais, né? Do seu amor por ele, a identificação, né? Com ele, a sua parte religiosa. Mas um ponto que eu quero levantar que não foi levantado até agora foi que durante toda essa sua trajetória profissional e pessoal, você se engraçou, mocinha, a fazer uma nova graduação quando era professora. Daí o tema, né? Da cadeira do professor para a carteira do aluno. Pois é. Então, você já deu um spoiler na primeira parte, mas eu queria que você me falasse qual foi esse curso que você fez e da onde que surgiu esse start de você começar essa nova aventura na sua vida. Pois é, né? Foi inesperado também, né? A vida vai te levando, né? E é aquele negócio. A minha meta era, como eu já até falei no vídeo anterior, me formar, fazer mestrado, doutorado, passar num concurso, virei. Cheguei no meu sonho, realizei, tá? E aí? Como dizia Drummond, e agora, José? Né? Então, tava naquela, né? Tô aqui, consegui, conquistei. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre gostei de estudar, sempre. Sempre tive muito prazer, sou apaixonada por leitura. Eu adoro ler, onde eu tô lendo. Eu sou daquela que eu tô tomando café da manhã, tomando leite, lendo a caixinha do leite, as coisas. Eu sou uma leitora voraz. Eu gosto muito de ler, estudar. Mas até aí, né? A graduação vai aonde, né? E por que direito, né? Vim pra cá, né? A gente sendo funcionário público federal, você pode ser convocado a participar de júris. Eu não sei se já aconteceu com você, Vitor, mas com alguns colegas professores já aconteceu e já aconteceu comigo. Fui intimada para participar do júri, tribunal do júri, e fiquei desesperadíssima, porque eu não sabia absolutamente nada de direito, achava que tinha que saber alguma coisa, não tenho advogado na minha família. Eu falei, ai meu Deus, eu não sei nada, o que tem que fazer, não sei o quê. E tribunal do júri é a participação da sociedade, né, no poder judiciário, né, são representantes da sociedade ali. Para decidir uma vida de uma pessoa. Não é se é inocente, se é uma tensão, assim. E calhou, né, eu lembro que quando eu fui chamada, veio o oficial de justiça aqui, trazer a intimação, e entregou na mão até da Aline, sua irmã. E a Aline me ligou e falou, professora, o seguinte, o oficial de justiça veio aqui e te trouxe uma intimação. Vitor, até sentei, assim. Falei, meu Deus, estou sendo processada, o que está acontecendo? Aí eu, tal, fui lá pegar, né? Aí entrei em contato, na verdade, né? Não é um convite. Você é intimado, você tem que ir. E se eu não for, você paga a multa. E é caro. Aí fui e tal, daí você vê um monte de vezes, você vê tinha outros professores da UFMT também, tinha técnico da biblioteca na época, daí tinha profissionais liberais, do IE, um monte de gente lá. E toda essa explicação, né, do juiz, explicou, gente, todo mundo meio desesperado também, né? Vai ter um sorteio aqui, tem regras, tal, a defesa, a promotoria escolhe ou não, isso não é pessoal, é estratégia, tal, enfim. E aí, também tem aquilo, se você tiver algum conhecido, porque você recebe uma planilha com as datas do júri, o réu, o advogado. Se você conhece alguém, você tem que avisar, eu conheço. É um conflito ou é aí meu parente, né? Ou se é seu amigo ou é seu inimigo, você tem que também falar, né? Assim. E calhou de ser assim, uma semana jurídica, sei lá. Eu sei que tinha assim, na planilha uns 7 júris. Desses 7, só no primeiro que eu não fui sorteada. Aconteceu o sorteio, aí o juiz fala, olha, são 7, né, que compõem, ali os jurados, quem não foi sorteado tá liberado. Fui liberado, daí até, eu lembro que eu cheguei assim perto do advogado de defesa e falei assim, a gente pode assistir? Porque uma outra moça que era professora do IF, a gente tava com medo, porque tinha outros, eu não sabia nem como agir. Falei, pode, é público, pode assistir. Nós assistimos e tal. Porque o tribunal do júri é crimes contra a vida, né, então é homicídio consumado ou tentado. Né, isso vale até para aborto. Aí beleza, a partir do segundo, Vitor, eu fui sorteado em todos e fui aceito.
E foi engraçado até porque nisso a gente fica ali esperando, tal, ali nos bastidores, acaba conversando, você é o quê? Tal. Isso antes do processo. E virou a professora da UFMT. Professor. Tanto que no último, era uma sexta-tarde, quando o sorteio caiu de novo, todo mundo, daí você levanta, né, a defesa fala aceita, daí tanto a defesa quanto a promotoria falou, olha, a gente agradece a contribuição da professora, já participou bastante e tal. No total foram quantos? Acho que foram uns 4 ou 5 que eu participei. E aí, você vê todo, né? Isso tudo, o curso de Direito não entrou em nada na sua vida até aqui? Não, por enquanto aí não. Só, Né? tá. Isso foi em 2015. E tudo isso foi no mesmo dia, esses casos? Não. Não, você chama vários. São umas 2 semanas, assim, né? Que você já recebe a Sim. planilha. E aí, como é uma convocação aqui, né? Na época, o diretor do ICBS, o habitante, falou, não, Ana Paula, você vai aqui, você combina com os alunos, você desmarca as aulas, porque não pode. Você é obrigado aí. Você é obrigado. Então, avisei as turmas, falou, gente, dia tal, depois a gente repõe, a gente vê, enfim. E aí, nisso, no primeiro, eu prestando atenção, agora imagina, anatomista, patologista, o que eu via no processo? Eu ficava vendo os laudos de necrópsia lá dos assassinatos, para tentar entender alguma coisa, tal. E você tem que prestar atenção, né? E é uma aula de direito. Olha, Ana Paula, me desculpa, mas você é uma ótima candidata, viu? Com certeza, viu? Aí, nisso, beleza, quando acabou assim, aí o habitante encontrando com ele, ele falou assim, e aí, como que foi lá? Foi assim, expliquei, falei, nossa, fui sorteado um monte de coisa, não sei o que e tal. Aí ele falou assim, era mais ou menos março, abril, por aí. Eu falei, por que você não presta o Enem? Faz uma inscrição para Enem, presta direito aqui, faz. Eu falei, você tá doido, sabe? Faz, eu tô fazendo. Eu falei, você tá fazendo? Na época, o Carlos Alexandre, ele tava fazendo, né, direito. Eu falei, mas como assim? É noturno e tal? Eu trabalho. Ele falou, não, vou fazendo conforme dá, vai puxando as matérias. Né? Eu falei, será? Fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Foi o Carlos que despertou isso. Eu já tinha achado legal, mas não tinha aventado, né, a possibilidade. E aí, nisso, conversando com a minha mãe, se eu fosse você, eu prestava. E você sabe, Vitor, meu pai... Ele falava assim, você tem que fazer direito. Ele falava assim, porque você é boa na argumentação, você tem que fazer direito. Ele sempre falava isso, assim, né? Embora, como eu falei, nunca impôs nada, era uma conversa nossa. Aí nisso eu falei, será? Fiz isso que eu não falei nada pra ninguém. Eu tenho que concordar com seu pai, viu? Né? Mas tá com o segundo episódio aqui. Rendendo a conversa. Vai ser o terceiro, será? Aí, enfim, aí fiz inscrição e foi engraçado, Vitor, porque daí chegou o Enem lá no fim do ano. E quando eu fui fazer a prova, o fiscal da sala era meu aluno da biomedicina. Ele, professor, não é possível, tá? Aí prestei a prova, normal, tal, não falei nada, só ele sabia, não falei nada pra ninguém. E foi engraçado que quando saiu o resultado, eu tava dando aula, era uma aula de patologia pra Biomed. Na hora do intervalo, era uma aula à tarde. Veio falando, professora, você passou em direito, não sei o quê. Vamos jogar ovo na professora. Não, porque não pode pôr adesivo da Suprema no carro, porque tem as rixas, eu nem sabia na época o que era e tal. E aí nisso, comecei em 2016, né, eu ingressei e comecei a fazia quando dava, eu tinha um horário vago, puxava matéria à noite, eu não dou aula à noite, né, dou no integral, pegava matéria de sábado e fui fazendo sem abandonar minhas disciplinas, cumprindo meus compromissos profissionais, ainda estava na primeira coordenação da Biomed, minha primeira gestão, ou seja, louca, né, vida interna, que é muito pior, né, o caso aqui. E olha, isso pra mim foi tão, assim, foi oxigênio, assim. Mas assim, foi pra você o pós ou o durante também foi um oxigênio, assim, pelo excesso de atividades... Não te desequilibrou, não? Olha, eu falo assim, tinha hora que eu falava, gente, o que eu tô fazendo, né, assim, mas muito pelo contrário, no momento que eu tava na sala de aula, eu não era coordenadora, eu não era professora, eu era Ana Paula, que tinha que fazer um trabalho, que tinha que ter voltei pra papelaria comprar caderno, caneta, e comecei a estudar uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com a minha linha profissional. É totalmente diferente o raciocínio, né, ali da área de humanas, como você vai escrever um TCC, como que... Isso foi bom, porque mudou um pouco, sabe, assim, tira da sua zona de conforto, porque muitos anos a mesma coisa, né, tal.
tira da sua zona de conforto. Conviver no ambiente universitário é uma delícia. A gente que é professor universitário, por que a gente inventou isso? Porque a gente gosta de estar no meio da moçada, né? Aqui a gente tá repleto deles, isso pra gente é bom, a gente gosta disso, né? Desse ambiente universitário que é um ambiente muito rico em formação de conhecimento, não só científico, você aprende um monte de coisa, você aprende a dividir uma república, você aprende a fazer sua comida, lavar sua roupa, ajudar seu amigo que tá doente. Enfim, é uma cidadania que a gente vai aprendendo na prática. Professora, eu não sei como, não consigo imaginar como você equilibrou tudo isso. Professora, coordenadora e aluna ainda de um outro curso. E vocês reclamam que tem muita matéria. Isso é isso que eu tô tentando imaginar, gente. É muito. Cara, e foi muito legal, foi muito gostoso, assim, fiz grandes amigos. E aí é bacana ver os colegas, professores. Ali eu sempre deixei muito claro, cada um que eu falei, gente, aqui eu não sou professora, pelo amor de Deus, eu sou aluna, me dá falta, me dá bronca, me dá zero, se for merecido, fiquem à vontade. E foi muito gostoso essa aproximação e na sala, lógico, eu era a mãezona da sala, né, a mais velha, mas uma turma maravilhosa, turma 7 de Direito. Hoje já tem grandes advogados, já tem o pessoal concursado já nos tribunais, o pessoal trabalhando. Vai um beijo aí para minha turma do Direito, aí, a 7ª turma. E eu gostava de tudo, Vitor, porque chegava uma hora e falava assim, tá, e o TCC eu vou fazer em qual área? Nossa, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. Aí eu juntei ali o biodireito. Eu juntei a parte da biomedicina, né, da medicina ali com a parte jurídica. Qual que foi o meu TCC? O direito dos embriões, a herança. Caramba, que título legal. Então, assim, era a minha situação, né, o meu orientador, o professor Tiago Galeão, que hoje está lá na Federal do Amazonas. Beijo, Tiago. Excelente professor de civil. Me orientou um TCC no qual a gente pensava assim, hoje em dia cada vez mais reprodução assistida está acontecendo, né, ali, sêmens doados, óvulos doados, beleza. Geneticamente não tem vínculo com a família, mas olha a situação, o casal, o meu TCC era um casal hétero, o marido era infértil, estéril, e a esposa tinha o desejo de ter um filho biológico. O casal optou aí, um banco de sêmen, doação de sêmen, correto, como um acordo com o marido, o casal, beleza. Foi feito o procedimento, ela engravidou. No meio da gravidez, o marido morreu. E aí, esse bebê tem direito à herança desse pai? A família não quer, porque não tem o laço sanguíneo, genético. Sim. Mas e aí, ele tem direito ou não tem? E aí, Vitor, você vai varrendo a literatura, as leis, e a legislação é muito ali omissa nisso, assim, não tem coisa, as pessoas têm medo, o Congresso tem medo de legislar nisso. Então, como que você faz no direito quando você tem uma lacuna legal para isso? Analogia, você tenta comparar o direito, daí você pensa, e os filhos adotivos? Então, não tem direito? Tem, então... Enfim, é muito polêmico você levantar isso. Daí você sobe nos tribunais, né, vê o que já foi decidido para você usar de jurisprudência. Então, assim, um assunto... Nossa, eu nunca parei pra pensar nesse assunto, é interessante mesmo. Eu tinha que puxar a biomedicina no meio aí. E foi muito bacana, assim. E assim, quando acabou também, eu colei grau em fevereiro de 23. Ficou aquela dorzinha, sabe? Eu passo ali na frente do bloco do direito, dá uma vontadinha de passa tão rápido as coisas, né, professora? Outro dia a Isabelle, mesmo encontrei com a Isabelle aí. Ela, tô dando a matéria. Eu falei, se eu não tive com você, posso ir assistir? Não, vem então. Os meus professores. E você, depois que se preparou, você foi em outro júri? Depois, você acredita, né, numa das matérias lá que a gente já começa a ter as práticas e tal, você tem que assistir a audiência como estudante, né, para não só o Tribunal do Júri, o júri você também tem que assistir em processo penal, professor Valdeir, beijo, Valdeir. A gente tinha que assistir, ali a parte técnica, né, então tinha que entender e tal, já era diferente a minha cabeça, né, porque daí eu já estava entendendo ali o motivo que quando eu fui pela primeira vez a gente fala, né, você tá cru e é isso o ideal, você não sabe nada, depois que você
se torna, como o pessoal diz, um operador do direito, você já está contaminado ali, você já sabe, você nem é um júri interessante. E aí, numa dessas audiências, o promotor, o Dr. Hudson, virou pro juiz. Ela é a professora, você acredita? Essa professora aí, ela foi júri, uns 500 júri. Agora ela tá fazendo direito. Aí o juiz, vou te intimar. Você ir pro próximo. Tô achando que era zoeira, uma semana depois toca a campanha da minha casa oficial de justiça. Era verdade. E o juiz, hoje é meu amigo pessoal, Douglas, que é do Centro Espírita Deus Cristo Caridade. Você vê como que, né, as coisas... E aí fui convocado... Ele é o presidente lá? Ele é, lá do Deus Cristo Caridade. E ele é juiz criminal, né, aqui do tribunal. E até então, não teve conversa nenhuma de espiritismo lá, enfim. E foi a parte técnica, acabei sendo sorteada para um júri e participei, né, desse júri. Daí já foi diferente, né, porque daí eu já entendi a parte técnica da coisa, porque eu estava estudando isso. Né? E muitos estudantes de direito se cadastram ali, se inscrevem para ser, porque é interessante ali aprender. Deixa eu te perguntar uma pergunta bem técnica, assim, para você, que você foi júri, então, antes e depois do curso. Mudou muito a sua visão? Ou não? Porque ali com você, a ideia de um cidadão é você ver o certo e o errado no seu prisma, né? Sim. O que muda é assim, não que vai mudar o julgamento da pessoa, no caso concreto, mas eu entendi assim, eu prestava atenção na parte técnica, o tempo do debate, ali a acusação e a defesa, qual a estratégia, eu tinha esse olhar, não na pessoa, né, assim, no caso em si. Porque eu acho assim, vou dizer até que é mérito de um advogado, um bom advogado, é você, pelo dom da palavra, você persuadir ou você induzir a pessoa a entrar na sua história. E talvez você sendo mais técnica, você não é, talvez... Na verdade, não é só o direito. Quanto mais você estuda, você é menos enganado. Sim. O estudo traz um esclarecimento. Uma crítica, né? Você se torna mais crítico frente a quanto mais você estuda. Então, é meio assim, não só por ser advogado, mas acho que assim... E você sabe que no júri, né, tem uma pegada, vamos assim dizer, não sei se é esse termo que fala assim, a estratégia da defesa é deixar o júri com a dúvida, porque é o júri que vai decidir se é culpado ou inocente. O juiz vai calcular a dosimetria, a pena, mas é baseado no que o júri acha. E antes da reforma do Código Penal, de processo penal, o que acontecia? Falava assim, tal fulano foi condenado por unanimidade. Hoje não existe mais isso. Deu maioria, para de contar os votos. Para não ter esse problema de repente, o cara ali que é condenado, todos ali me condenaram. Então, era secreto, mais ou menos, porque, né? Então, por uma proteção, isso não existe. Então, a estratégia da defesa é deixar o júri com a dúvida, porque 1000 vezes você absolver um culpado do que você condenar um inocente. Então, aí depois que você começa a estudar, você vê a estratégia da defesa, é um jogo de xadrez, é bonito ver, assim, a técnica, porque imagina, Vitor, você é advogado de um réu, confesso. O cara fala, eu fui lá e matei tal pessoa. Aí você fala, mas já vai ser condenado. Vai, mas a pena eu posso tentar dizer... Minimizar. Convencer ali que foi tomado por uma forte emoção e não sei o que, você convenceu o júri que foi legítima defesa, né? A legítima defesa é técnica ali, né? É o matar para não morrer, é assim, o cara vai lá com uma faca, tenta te matar, você lutando ali, a faca você vira e tal, e espeta o cara, você tá se defendendo, não é assim, o cara vai, briga com você na festa, você volta para casa, pega uma faca, volta pra festa e... Pelas costas. Dava pra você nisso chamar a polícia, enfim, né? Então, tem essa parte que quando eu era leiga não entendia nada, mas depois você começa a ver a estratégia da defesa, a promotoria também. Prof, e pra gente encerrar nossa segunda parte do episódio, com essa experiência de ser aluna, professora, coordenadora, ter feito funções administrativas, o que você mais gostou, gosta e gostou na UFMT, gente, e na vida, e a vida no Campo do Araguaia? Agora é a pergunta polêmica. A hora da verdade.
Gente, eu amo a sala de aula, eu não conseguiria nunca ficar fora da sala de aula. Eu já tive cargos administrativos, como coordenação de curso, como gerência, eu fui gerente de graduação e extensão. Eu nunca abdiquei da sala de aula, embora até pudesse fazer isso, porque eu já tinha os meus encargos, mas a sala de aula, para mim, ela me alimenta, ela me dá o oxigênio. Então, eu li uma frase uma vez, não vou saber o autor, que eu me identifico, que fala assim: quando o trabalho se torna lúdico, a gente não chama mais de trabalho. É uma delícia vir aqui, dar aula, fazer uma coisa que você gosta. Você não acorda assim, ai meu Deus, tenho que ir lá. Você acorda, que legal, aula. Ou quando você dá uma aula, o Vitor vai se identificar com isso. Tem assuntos, mesmo a gente estudando, tem assuntos que são bem difíceis. Que a sua tarefa é deixar aquilo de um jeito entendível para o aluno entender. Então, a gente vai pensando como que você vai dar, mesmo você já tendo dado essa aula, você sabe que esse ponto você vai aprimorando. E quando você dá essa aula e ela sai redondinha, dá até vontade de falar um T maiúsculo aqui, né? Mas é um prazer, você fala, nossa, que legal. Você volta pra cá, sabe, você liga o carro, o rádio, a música, você vai cantarolando, põe um rock and roll ali, tal. Então, isso é muito bom, né? Lógico que, como às vezes um dia a aula, a turma, de repente, não tá colaborando, às vezes os alunos estão com uma prova no dia seguinte, às vezes é um entre e sai, tem esses dias, né? Mas os dias que são melhores, Dão assim, certo, nossa, isso é uma delícia. Na parte de aluno também, para quem gosta de estudar, é uma delícia. Eu acho que aqui é uma grande comunidade, uma coisa que é diferenciada aqui. A gente, né, enquanto docente com os alunos, é uma relação maternal, paternal, que dificilmente, assim, eu não tinha isso com meus professores, com raras exceções, a gente não tinha essa liberdade de aproximação, embora professores excelentes, assim, sou muito grata para minha formação, mas tinham professores que você não tinha essa abertura, né, de ir lá e tirar uma dúvida, né, que quando a gente está em grandes centros científicos, intelectuais, tem um lado da arrogância ali, porque o cara é o principal pesquisador do Brasil naquele assunto. Eu vim de um centro muito forte, a Universidade Estadual Paulista é uma das melhores universidades do Brasil. E quando o centro é muito forte também, às vezes você tem uma ou no máximo 2 aulas com o professor, depois você não vê ele. Não vê nunca mais. Nunca mais, então você não tem uma Você disciplina. vai ver ele na Globo, dando uma entrevista, num Globo Repórter. Você tem assim, uma aula e acabou, você nunca mais vê ele. Exatamente. Então aqui é uma pequena grande família, né? Assim, e é muito gostoso também, se me permitir complementar, depois de 13 anos de casa, é uma alegria ver os nossos... Qual que é a maior alegria do professor? Ver o sucesso dos alunos. A gente não forma vocês para ficar aqui na nossa... A gente quer ver vocês voando. Então eu já tenho o prazer de receber no meu curso, como professora concursada, uma aluna nossa egressa. Professora Thaís, né? Thaís, beijinho. A Thaís, aluna nossa da Biomed, foi minha aluna em sala de aula, formou aqui, fez mestrado, fez doutorado, prestou o concurso, passou, ela está entrando aqui como docente concursada da biomedicina. Então a sala de aula, eu imagino para ela, né, emoção, imagina a sala que você tá de aluno, você volta como professor. Né? Eu tive a oportunidade de viver isso quando eu estava fazendo estágio de docência lá na Unesp, né, na época do doutorado, né, de entrar na sala de aula, dando aula de anatomia, fiz estágio de docência na anatomia, uma sala que não fazia muito tempo estava sentada. Então, assim, cara, você pensa assim, você fala, gente, né, os estantes são efêmeros. E são né? pouquíssimas profissões que você acha que te dá essa sensação de realização, ser focado no sucesso do outro. Porque hoje o mundo é muito competitivo, né? Você vai em grandes empresas, eu te ensino, mas não quero que você tome o meu lugar. E eu acho que o professor, o reflexo do seu sucesso é o sucesso da outra pessoa, a pessoa te superar, que é muito um paralelo com o pai, né? Talvez que você até fala assim, pais e mães, talvez é um verdadeiro amor porque eles torcem para você serem melhor, mais feliz e mais bem-sucedido que ele. Poucas pessoas na sua vida vai torcer para você, mas se fosse escolher entre eu e você, eu prefiro o meu sucesso, viu? Agora os meus filhos, não, meus filhos eu quero que eles sejam
mais felizes, Não, consigam mais é coisas. que nem, por exemplo, uma coisa que deu uma alegria quando eu cheguei aqui, né, com o Vitor já falou, podcast aqui a gente recebe no carro, já todo gentleman, assim, brincando. A hora que abriu a porta, veio um monte de aluno aí sentado, é uma alegria ver, sabe, ver aluno da pós aqui, né, fazendo mestrado, que foi minha aluna. Isso é uma alegria pra gente, ver, assim, vocês crescendo, vocês participando desse projeto, que bacana isso, sabe, ver vocês no mercado de trabalho. E eu já tô com um aluno que já tá nessa fase, né, aluno de colega de UFMT, né, aluno defendendo doutorado, e é isso que a gente quer, ver vocês voando, quer dizer que a gente tá fazendo a lição de casa, né, Vitor? É. Olha, Ana Paula, deu o nosso horário, muito obrigado pela sua enorme participação, Não, muito prazerosa. Não, com certeza. Obrigado pela sua disponibilidade, Imagina. que ficou com a gente aqui um horário até mais do que a gente tinha combinado. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um prazer para mim, imagino para todo mundo que conseguir esse episódio, de conhecer várias coisas, né? Falando de religião, de animais, de curso. É uma conversa bem Não fluida. sei, será que eu vou ter hater também? Ai, professor, que não. E mais também de te conhecer como pessoa, né? Foi muito prazeroso para mim, pessoalmente, conhecer. Eu agradeço essa oportunidade, porque a gente, às vezes, na sala de aula, a gente se veste de uma persona, né? Eu, particularmente, tenho 2 instrumentos que me ajudam a entrar no personagem. Meu jalequinho de dar aula e minha baqueta, né? Eu sou baterista e, sem querer, um dia eu precisava de uma coisa para apontar dando aula, eu peguei uma baqueta. E virou minha marca registrada, tanto que eu ganho de aluno baqueta. Ganhei uma da enfermagem, da outra faculdade que eu trabalhava, escrito ali, de lembrança, eu dou aula com ela. Então, a gente, às vezes o aluno vê ali o personagem, né? Mas a gente é muito mais que isso, né? Às vezes quando o aluno encontra com a gente vai numa cachoeira e fala, nossa, professora, o que você está fazendo aqui? Parece que a gente é um alienígena, né? Ou encontra num cinema, né? Enfim, a gente é humano, né? A gente tem a nossa vida pessoal e eu agradeço essa oportunidade de tentar mostrar o lado B, né, da professora Mórbio, né, aquela cara de... Eu entro, todo mundo já me acha brava, né, acho que eu sou grandona, sobrancelha grossa, 1,79 m, então já intimida e eu agradeço essa oportunidade aqui, o papo, não sei se devem estar enjoados de conversar isso, comigo, mas foi uma alegria compartilhar essa tarde com vocês, velho. Tô louca pra ver isso aí no ar. Obrigado. Então, ficamos por aqui, pessoal. Lembrando para quem gostou do nosso bate-papo, se puder compartilhar com amigos, com familiares, tá? Se inscrever no canal, dar um like aí, que aí o YouTube ele consegue distribuir mais esse material para mais pessoas, tá bom? E é Fechou, isso. né, Yuri? Fechou. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.